De A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Na coluna política de A a Z, Mário Flávio destaca a troca de mensagens entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que levantam novas dúvidas sobre as relações nos bastidores do poder. Bom dia, Mário. Bom dia para vocês. A movimentação política desta quarta-feira em Pernambuco mostrou que a eleição de 26 já começou a ser desenhada. Bom, a gente vai ajustar aqui, porque o comentário do Mário hoje é sobre essa troca de mensagens, né? Entre o Daniel Vorcaro e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Vamos conferir nesse instante agora o comentário do Mário Flávio em instantes para você. Essa troca de mensagens, temos acesso às informações naquilo que foi dito pelo Vorcaro, mas as mensagens, os dois escreviam em notas de texto e tiravam fotos. Mandavam com visualização única. Como foi o celular do Daniel Vorcaro apreendido, então é possível ver o que o Daniel Vorcaro escreveu. O ministro colocou em visualização única, então pelo celular do Vorcaro não é possível saber o que ele falou. O ministro nega que tenha trocado essas mensagens. Vamos com o Mário Flávio. Bom dia para você, Vitor Araújo. Bom dia para o nosso ouvinte. Olha, o Brasil vive um momento em que as instituições precisam mais do que nunca de transparência. E quando surgem fatos que colocam em dúvida essa transparência, o mínimo que se espera é explicação. Não silêncio, não negação genérica, explicação clara. A revelação feita ontem pela jornalista Malu Gaspar do jornal o Globo sobre mensagens encontradas no celular do empresário Daniel Vorcaro, que está atolado ao pescoço, é extremamente grave. Segundo a reportagem da jornalista, Vorcaro teria enviado uma mensagem ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, horas antes de ser preso pela Polícia Federal. Na mensagem, ele diz, abre aspas, fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Fecha aspas. É uma frase pesada, uma frase que levanta perguntas muito sérias. Primeiro, o que exatamente Vorcaro estava tentando salvar? Segundo, que tipo de notícia ele esperava receber do ministro? E terceiro, o que significa bloquear? Seria a prisão ser bloqueada? Enfim, segundo a reportagem, Moraes teria respondido, mas as mensagens estavam configuradas como visualização única e não puderam ser recuperadas pela perícia, pelo menos até agora. Ou seja, há registro de conversa, mas não há o conteúdo completo. Isso acontece justamente horas antes da prisão de Vorcaro. Não é um detalhe menor, é um fato que precisa mais do que nunca de esclarecimento. Nos últimos anos, Alexandre de Moraes foi elevado por muitos setores políticos, da imprensa, à condição de guardião da democracia. Foi a figura central em decisões duríssimas contra o que ele chamava de ameaças institucionais, ataques ao processo eleitoral e ao processo democrático, investigações sobre redes de desinformação. Os acusados por Moraes sempre questionaram, sempre o acusaram de ser quase um inquisidor. Mas quem ocupa esse papel precisa ter um cuidado ainda maior com a própria conduta, porque a legitimidade institucional depende da confiança pública. Quando surge a suspeita de que um empresário investigado mantinha contato direto com um ministro do Supremo, ainda por cima, em um momento crítico, às vésperas de uma prisão, a situação deixa de ser apenas uma curiosidade jornalística, vira um problema institucional. E tem mais um ponto que chama a atenção. O celular de Vorcaro, segundo as informações divulgadas, também traz uma extensa agenda de contatos com políticos, uma lista grande de nomes, o que revela o trânsito que ele tinha em diferentes esferas do poder, seja no executivo, legislativo e até no judiciário, como essa relação
quase promíscua que ele tinha com Alexandre de Moraes. Isso sem citar aqui, entrar nos detalhes, no mérito do contrato de mais de 130 milhões que o banco de Ivocaro tinha com a esposa de Alexandre de Moraes. Isso escancara algo que infelizmente não é novidade no Brasil: a promiscuidade histórica entre setores do empresariado e o judiciário e a política. Mas quando esse tipo de relação chega perto demais do judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal, que devia ser o guardião da democracia, a situação ganha outra dimensão. Porque o STF não é apenas mais um poder da República, é o guardião, como eu disse, da Constituição. É o tribunal que deve estar acima de qualquer suspeita de influência. Não basta dizer que não houve contato, é preciso explicar de forma convincente o que aconteceu. Se houve ligação, qual foi o motivo? Se houve mensagem, qual foi o contexto? Se não houve, como explicar então o registro no celular apreendido pela Polícia Federal? Transparência é essencial. O problema é que o Brasil vive uma politização tão intensa que muita gente só se preocupa com irregularidades quando elas atingem o seu adversário político. Quando atinge o lado que a pessoa apoia, aí surgem desculpas, relativizações e muitas vezes o silêncio. Isso não pode acontecer. Se fosse um ministro indicado por um governo de direita envolvido em algo parecido, haveria uma cobrança enorme. E com razão. O mesmo padrão de exigência precisa valer para todos. Instituições fortes não se constroem com blindagem política, se constrói com responsabilidade, prestação de contas e respeito ao interesse público. A revelação dessas mensagens não é apenas mais um episódio triste da política brasileira. É um alerta, muitas vezes, inclusive eu falei aqui em vários programas, durante os excessos que foram cometidos pelo STF, e muita gente não entendia e até mesmo criticava. Um alerta de que ninguém, absolutamente ninguém, pode estar acima do escrutínio público, porque a democracia não precisa de guardiões intocáveis, ela precisa de instituições que prestem contas à sociedade, e isso não vem acontecendo no STF, que vem passando por cima de tudo e de todos, isso quando é do seu interesse. Então, Vitor, aí nesse dia importante da data magna aqui de Pernambuco, a gente lamenta mais uma vez ter que falar sobre esse assunto envolvendo o STF. Eu volto amanhã com mais informações aqui dentro do Manhã Cidade. Uma excelente sexta-feira para vocês e até lá. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.